O filho do chefe me demitiu no primeiro dia no cargo. Você não serve nem pro básico. No dia seguinte, o pai dele gritou: Você perdeu a cabeça? Ela é sócia minoritária. A expressão dele ao descobrir? Inesquecível. Desde pequena, aprendi a observar mais do que falar. E por mais estranho que pareça, foi isso que me ensinou a sobreviver nos lugares onde eu nunca fui realmente bem-vinda. Meu nome é Helena, tenho 36 anos, e até pouco tempo atrás eu era considerada uma funcionária qualquer em uma das maiores empresas de tecnologia da região Sudeste. Mas o que ninguém sabia, ou fingia não saber, é que meu nome constava na sociedade da empresa. Uma cota pequena, sim, mas legítima, uma herança deixada por minha mãe antes de morrer. Ela foi uma das fundadoras da empresa junto com o Sr. Carlos, o CEO atual, e sua esposa. Mas, diferente deles, ela era a mente técnica por trás do projeto. Quando ela faleceu de forma precoce, vítima de um câncer devastador, tudo o que me restou foi o pouco que ela conseguiu assegurar para mim, como sócia minoritária. Uma parte que, embora pequena, me dava o direito de estar ali. Contudo, cresci longe dos holofotes, porque assim foi decidido por eles. O Sr. Carlos me acolheu, mas nunca com amor. Sempre com uma formalidade gélida. Eu era a filha da amiga que partiu cedo demais. Sua esposa me tratava como se eu carregasse uma dívida por ainda estar viva. E o filho deles? Bem, o filho era um capítulo à parte. Eduardo. Jovem, impulsivo, mimado e arrogante. Cresceu acreditando que herdaria tudo, que seria rei de um trono construído com ideias alheias. Sempre me viu como inferior, mesmo quando eu ajudava em projetos que ele sequer entendia. Por anos, eu aceitei ficar nos bastidores. Me formei em administração, me especializei em inovação de negócios, trabalhei fora do país, me preparei, mas sempre mantive o vínculo com a empresa, observando de longe. Até que um dia, o próprio Sr. Carlos me chamou para voltar. Disse que queria uma nova fase para a empresa, com pessoas capazes e que confiava em mim. Me ofereceu um cargo de liderança na equipe de estratégia. Aceitei. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que talvez finalmente fosse reconhecida. Mas a ilusão durou menos que um café quente. Era uma manhã de segunda-feira. Eu havia chegado cedo, como sempre fiz. Cumprimentei educadamente os funcionários, distribuí sorrisos sinceros, mesmo sendo a novata. Sabia como as coisas funcionavam e não queria passar por cima de ninguém. Estava sentada em minha sala analisando os relatórios de transição que haviam me enviado, quando a porta se abriu abruptamente, sem bater. Eduardo entrou com os passos largos e o olhar venenoso. Você? Aqui? Na minha empresa? Ele disse com um tom de voz que misturava surpresa e desprezo. Levantei os olhos calmamente. Ele continuou. Isso é algum tipo de piada do meu pai? Porque se for, não tem graça nenhuma. Você nem sabe por onde começa um relatório de desempenho. Helena. Tentei manter a compostura, mas meu coração já martelava dentro do peito. Respirei fundo, tentando conter a avalanche de respostas atravessadas que ameaçavam sair. Fui chamada para assumir a liderança da equipe de estratégia. Estou aqui a convite do seu pai. Ele riu. Um riso seco, cruel que reverberou dentro de mim. Você não serve nem pro básico. Como acha que vai liderar alguma coisa aqui? Se depender de mim, hoje é seu primeiro e último dia. E foi exatamente o que ele fez. Menos de 2 horas depois, recebi o comunicado formal de desligamento, assinado por ele, que havia assumido temporariamente a diretoria executiva naquela semana devido à ausência do pai em compromissos externos. Fui demitida, no meu primeiro dia, sem sequer ter a chance de provar meu valor. Voltei para casa com um nó na garganta. Não chorei no caminho, mas minha alma estava em pedaços. Não era só sobre o cargo. Era sobre tudo o que eu sempre enfrentei naquela família. O desprezo constante. A forma como sempre me enxergaram como um fardo, uma intrusa. Liguei para o Sr. Carlos, mas ele não atendeu. Mandei uma mensagem educada comunicando o ocorrido. E então, esperei. 3 dias depois, recebi a ligação.
Sua voz estava alterada, nervosa. Ele queria me ver com urgência. Quando cheguei à sede da empresa, ele estava no saguão furioso, Eduardo ao lado, com o rosto branco como papel. "Você perdeu a cabeça?" gritou o Sr. Carlos, a voz ecoando no hall. "Ela é sócia minoritária. Ela tem direito a estar aqui mais do que qualquer funcionário temporário." Eduardo tentou responder algo, mas não conseguiu. Seus olhos me encontraram por um breve segundo. E naquele instante, vi a máscara cair. O choque, o arrependimento, a vergonha. Tudo se misturando numa expressão que eu jamais vou esquecer. Mas aquilo era só o começo. Após aquele encontro explosivo no saguão da empresa, fui convidada a retornar oficialmente ao meu cargo. O Sr. Carlos me chamou em sua sala. Tentou justificar o erro como um mal-entendido causado pela impulsividade do filho. Embora as palavras soassem diplomáticas, era evidente que ele estava envergonhado, não por mim, mas pela exposição pública da falha de seu herdeiro. "Você tem todo o direito de estar aqui, Helena. A empresa é em parte sua, e o que aconteceu foi inaceitável." Assenti, em silêncio. Eu sabia que não adiantava cobrar arrependimento real. Naquela família, orgulho era a primeira e última palavra. O importante, para mim, era a oportunidade de seguir. E dessa vez, com um novo olhar, voltei à minha sala como quem atravessa um campo minado. Os olhares dos colegas de trabalho eram mistos, curiosidade, espanto, desconfiança. Afinal, poucos sabiam da minha ligação com a empresa. E muitos haviam comprado a versão de que eu era apenas uma funcionária recém-contratada que não se encaixou no perfil. A realidade, porém, era outra. Eu conhecia aquela empresa por dentro. Sabia de suas dores, das falhas que se repetiam há anos, dos processos engessados, da arrogância instalada nos cargos mais altos. E, sobretudo, sabia que não podia lutar contra tudo de uma vez. Minha estratégia era simples: começar devagar, mas com firmeza. Iniciei um mapeamento completo dos setores. Observei, anotei. Conversei com funcionários de base, com gerentes intermediários. Aos poucos, fui construindo um retrato claro do que a empresa era e do que poderia ser. Meu foco era entregar resultados, não provar meu valor pessoal. Eu queria que o meu trabalho falasse por mim. Enquanto isso, Eduardo me evitava. Passava pelos corredores sem me olhar. Quando éramos forçados a estar na mesma reunião, suas intervenções eram passivo-agressivas, críticas veladas, comentários cortantes. Em alguns momentos até tentava sabotar minhas propostas com piadas disfarçadas de ironia, mas eu não reagia. Eu sorria e respondia com argumentos sólidos, planilhas completas, dados incontestáveis. Meu silêncio, naquele contexto, era a maior provocação. Certa manhã recebi uma mensagem anônima deixada sobre minha mesa, um envelope branco sem remetente. Dentro havia uma folha impressa com uma única frase: "Você acha mesmo que vai conseguir mudar alguma coisa aqui?" Segurei aquele papel com as mãos firmes, embora por dentro o coração acelerasse. O medo, por um instante, ameaçou me paralisar. Mas logo foi substituído por algo maior: determinação. Aquilo era um aviso, uma tentativa de intimidação. E se alguém se sentia ameaçado, era sinal de que meu trabalho já começava a incomodar. 2 semanas depois, apresentei meu primeiro relatório estratégico ao Conselho Administrativo. Era uma análise profunda dos custos operacionais e sugestões práticas para a otimização. Incluía reformulação de equipes, modernização de processos internos e uma proposta ousada: a criação de um novo setor de inovação, com orçamento próprio e equipe especializada. Quando terminei a apresentação, houve um breve silêncio. Até que uma das conselheiras, a Senhora Miriam, que sempre foi discreta, se adiantou e disse: "Helena, sua proposta é a mais clara e coerente que vi nos últimos 3 anos. A empresa precisa disso." Eduardo, sentado no outro canto da sala, rangeu os dentes. Eu percebi. Não olhei diretamente para ele, mas senti a tensão em seu corpo. Pela primeira vez, alguém elogiava meu trabalho diante dele, e ele não podia impedir.
No dia seguinte, recebi um e-mail direto do Sr. Carlos. Sua proposta foi aprovada. A partir de agora, você terá autonomia para liderar a implantação do novo setor. Parabéns. Eu li aquelas palavras várias vezes, não por vaidade, mas porque, pela primeira vez, sentia que algo dentro de mim havia se reorganizado. Depois de uma vida inteira sendo vista como invisível, eu estava finalmente no controle. Mas o que eu não esperava era o contra-ataque. Na mesma semana, Eduardo começou a se aproximar de alguns gerentes estratégicos. Convidava-os para cafés fora do expediente, fazia promessas veladas de promoções futuras e discretamente iniciava um processo de minar a minha autoridade. Soube de tudo por uma funcionária do RH que me tinha estima e confiança. Ele está tentando formar uma espécie de grupo paralelo, Helena. Já marcou reuniões informais com pelo menos 5 chefes de setor. Só queria que você soubesse. Aquilo doeu mais do que imaginei. Não pela surpresa, eu já esperava retaliações, mas pela constatação de que ainda hoje, mesmo com tudo que conquistei, eu precisava provar minha legitimidade. Voltei para casa naquela noite com os pensamentos embaralhados. Me sentei no sofá da sala sem nem tirar os sapatos. Lembrei da minha mãe, de como ela enfrentava reuniões com homens que tentavam diminuí-la, de como ela dizia: Helena, você não precisa gritar para ser ouvida, mas precisa ser firme para não ser esquecida. Foi então que tive uma ideia. Se Eduardo queria jogar com as regras dele, eu jogaria com as minhas, mas usando algo que ele jamais teve: inteligência emocional. Nos dias seguintes, convoquei reuniões individuais com todos os setores, sem avisar previamente. Apenas apareci nas salas, sentei com as equipes e perguntei o que poderia ser melhorado. Ouvi, anotei. Entreguei pequenas soluções práticas em prazos rápidos. Os resultados começaram a aparecer em relatórios internos. A produtividade aumentou. As pessoas começaram a me procurar voluntariamente. Quando percebi que a base da empresa estava comigo, entendi. Eduardo podia tentar dominar os cargos de cima, mas quem fazia a empresa girar estava ao meu lado, e então veio a proposta que mudaria tudo. O grupo espanhol Velázquez Tech, um dos investidores mais antigos da empresa, pediu uma apresentação sobre o futuro do setor de inovação. O Sr. Carlos pediu que eu liderasse. Eduardo protestou. Disse que ele era o mais adequado para representar a empresa, mas Carlos foi firme. A proposta é dela, e será ela quem apresentará. No dia da apresentação, Eduardo entrou na sala vestindo seu terno mais caro e sentou-se no fundo como um espectador desconfortável. Durante minha fala, mantive o foco, os argumentos e a confiança. Quando terminei, o líder do grupo espanhol se levantou e disse em voz clara: Estamos impressionados com a clareza da proposta e, sobretudo, com a segurança com que ela defende sua visão. É isso que esperamos de uma liderança de futuro. Houve aplausos. Alguns tímidos, outros sinceros. Eduardo saiu da sala antes do fim da reunião. Pela primeira vez, não conseguiu esconder o ressentimento. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com um chá nas mãos e o coração, finalmente em paz. A jornada ainda não havia terminado, mas algo havia mudado para sempre. E então, recebi um e-mail. Um nome familiar no remetente. Beatriz, a esposa do Sr. Carlos. Alguém que sempre me tratou com frieza. A mensagem era breve, mas carregava um veneno que eu não esperava. Você está indo longe demais. Cuidado para não esquecer quem realmente manda nessa empresa. Receber aquele e-mail de Beatriz mexeu comigo de uma maneira que eu não esperava. Havia algo naquelas palavras, curtas, diretas, ameaçadoras, que me tirou o sono. Eu já havia enfrentado humilhações piores, ataques mais visíveis, mas ali havia um tom sombrio, quase silencioso, como se me advertisse sobre algo que eu ainda não sabia, mas que ela julgava inevitável que eu descobrisse. Você está indo longe demais. Cuidado para não esquecer quem realmente manda nessa empresa. Li e reli a mensagem várias vezes naquela noite. E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, senti que havia algo profundamente errado com a história da empresa
e com a minha própria história dentro dela. No dia seguinte, decidi visitar o antigo escritório da minha mãe. Era uma sala esquecida no andar mais alto do prédio antigo da empresa, hoje usado como arquivo e depósito. Pedi acesso aos documentos antigos, alegando que queria estudar os primeiros projetos para aplicar conceitos na nova área de inovação. Ao entrar naquela sala empoeirada, senti o ar mais denso. Havia ali uma energia parada no tempo. As paredes guardavam memórias silenciosas de uma mulher que havia dedicado sua vida à criação daquela empresa e que, mesmo morta, ainda era uma sombra que alguns temiam. Minha mãe, Clara Antunes, engenheira, pesquisadora, estrategista brilhante. Passei horas revirando pastas, contratos antigos, anotações técnicas. Foi então que encontrei algo que parecia ter sido esquecido de propósito. Um fichário vermelho, escondido entre manuais de segurança e arquivos contábeis defasados. Dentro dele havia rascunhos de um contrato nunca assinado. Um projeto de expansão internacional que minha mãe havia criado em conjunto com uma empresa americana. Mas mais que isso, havia também correspondências entre ela e um advogado, falando sobre o desejo de se desligar da sociedade com o casal Carlos e Beatriz. Em uma das cartas, datada de poucas semanas antes de sua morte, ela dizia: Carlos mudou. Não compartilha mais das nossas decisões com transparência. Beatriz está cada vez mais presente nas reuniões, mesmo sem ter preparo técnico. Não confio mais em suas intenções. Preciso proteger minha filha. Ao terminar a leitura, minhas mãos tremiam. Minha mãe queria sair da sociedade, estava se sentindo traída. Mas por quê? Voltei para casa tomada por uma inquietação que me consumia, e quanto mais eu pensava, mais as peças pareciam se encaixar em um quebra-cabeça que eu nunca havia percebido estar montando. Lembrei da época da morte dela. Eu era adolescente. E me recordo de como Carlos e Beatriz rapidamente assumiram o controle de tudo. Da frieza no funeral. Da pressa com que me colocaram sob a tutela de um tio distante. Como se quisessem me afastar, para que eu não fizesse perguntas. E se a doença da minha mãe não tivesse sido tão natural quanto disseram? A ideia me parecia absurda, mas havia algo no instinto que gritava dentro de mim. Aqueles dois estavam escondendo algo grave. Na semana seguinte, procurei um antigo funcionário da empresa, seu Rubens, hoje aposentado. Ele havia sido secretário da diretoria por mais de 15 anos e era conhecido por sua memória prodigiosa. Convidei-o para um café e fui direta ao ponto. Seu Rubens, o senhor se lembra da minha mãe? Ele sorriu com melancolia. Clara? Como esquecer? Ela era a mente brilhante por trás de tudo. E também muito correta, honesta até o último fio de cabelo. Depois que ela partiu, nada mais foi o mesmo aqui dentro. Pausa. Eu o encarei, esperando que ele continuasse. Na época houve muito burburinho. Muitos achavam que ela estava sendo isolada, que Carlos e Beatriz estavam tentando comprar a parte dela na empresa, mas ela resistia, até que adoeceu e tudo aconteceu tão rápido. O senhor acredita que ela poderia ter sido silenciada? Perguntei com hesitação. Ele me olhou nos olhos longamente e disse algo que não esqueço até hoje. Não posso afirmar nada, minha filha, mas sua mãe não confiava mais neles e dizia nas entrelinhas que algo grande estava sendo escondido. Só posso te aconselhar a ter cuidado, muito cuidado, e não confiar em sorrisos antigos. Voltei à empresa com o peito apertado. Eu já não via mais Carlos e Beatriz com os mesmos olhos. A imagem do mentor frio, porém justo, e da matriarca formal havia se quebrado. Agora, eram apenas duas figuras que pareciam empenhadas em esconder um passado que envolvia minha mãe e provavelmente minha herança. E Eduardo? Onde entrava nisso tudo? Naquela mesma semana, por ironia do destino, ele bateu à porta da minha sala. Entrou hesitante. Helena, podemos conversar? Assenti surpresa. Ele sentou-se à minha frente. Pela primeira vez parecia diferente. Não havia arrogância em seu tom. Apenas algo entre culpa e dúvida. Minha mãe tem me pressionado para te enfraquecer na empresa,
Disse que você está tentando tomar o controle, que quer desenterrar o passado. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso, mas hoje encontrei um documento no cofre da diretoria. Era sobre a participação da sua mãe nos lucros da empresa e sobre uma cláusula que nunca chegou a ser executada. Que cláusula? Perguntei, meu coração disparando. Se ela saísse da sociedade, teria direito a 35% do faturamento dos 5 anos seguintes. Era uma fortuna, mas ela morreu antes de conseguir. E o documento foi engavetado. Engoli em seco. E você está me dizendo isso agora por quê? Eduardo hesitou. Porque eu acho que minha mãe mentiu para mim a vida inteira. E por mais que eu tenha te tratado mal, você tem o direito de saber o que aconteceu com a sua mãe e o que fizeram com a parte dela. Ali, naquele instante, eu percebi que Eduardo estava começando a entender o tamanho do que herdou e que talvez, apesar de tudo, não fosse tão parecido com os pais quanto parecia. Mas eu também sabia. Uma nova batalha se aproximava. A partir daquele momento, não era mais apenas sobre respeito. Era sobre justiça, sobre dignidade, sobre a verdade que enterraram junto com minha mãe. E eu estava pronta para ir até o fim. O mundo ao meu redor parecia suspenso no tempo. Cada passo que eu dava em direção à verdade era como pisar em estilhaços. Eu sabia que depois disso não haveria retorno. Durante dias mergulhei nos arquivos confidenciais que Eduardo, agora aparentemente ao meu lado, havia me ajudado a acessar discretamente. Documentos antigos, contratos não executados, e-mails arquivados em servidores internos que datavam de mais de 15 anos. O que encontrei foi além do que eu poderia imaginar. Havia provas de que, de fato, minha mãe tentou se desligar da sociedade de forma legal. E mais, havia cláusulas que lhe garantiriam participação nos lucros futuros, acordos de confidencialidade impostos a funcionários próximos e uma série de movimentações contábeis que indicavam manobras para diminuir o valor de suas ações nos meses anteriores à sua morte. Mas o que me chocou não foi apenas a frieza dos números. Foi uma carta, um rascunho manuscrito. Não estava datado, nem endereçado, mas era inconfundivelmente de minha mãe. Se algo acontecer comigo, peço que cuidem da minha filha. Há algo errado acontecendo dentro desta empresa. Tenho medo de que estejam me silenciando aos poucos. Já não confio em ninguém, nem mesmo no Carlos. Ele mudou. E Beatriz, bem, ela nunca me perdoou por ser mais admirada. Acho que agora querem apagar meu nome da história. Minhas mãos tremiam. Era mais do que eu podia suportar. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Marquei uma reunião com Carlos e Beatriz. Formal, dentro da empresa, sem aviso prévio sobre o tema. Apenas pedi que estivessem presentes na sala de reuniões da diretoria às 10 horas. Quando entrei, Carlos já me aguardava, sentado com as mãos unidas sobre a mesa. Beatriz, por sua vez, estava de pé, de braços cruzados, com a expressão dura e impaciente. Eduardo chegou por último calado e sentou-se ao meu lado. Que tipo de jogada é essa agora? Perguntou Beatriz com um sorriso ácido. Não é uma jogada, respondi mantendo a voz firme. É uma convocação. Estou aqui como sócia, como profissional e como filha da mulher que ajudou a fundar esta empresa. Chegou a hora de falarmos a verdade. Carlos suspirou, inquieto. Beatriz, no entanto, soltou uma risada curta, seca. A verdade? Que verdade você acha que conhece, Helena? Você era uma criança. Não, sabe metade do que aconteceu. Mas eu sei agora. Tenho provas de que minha mãe tentou se desligar da sociedade. Provas de que foi impedida. E mais do que isso, tenho documentos que comprovam que vocês manipularam os relatórios financeiros da empresa para desvalorizar a parte dela. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Carlos abaixou os olhos. Beatriz caminhou lentamente até a janela, como se precisasse respirar antes de responder. Sua mãe era instável. Começou a delirar, desconfiava de tudo. Achava que todos estavam contra ela. Estava doente. Isso alterou seu julgamento. Ela estava doente fisicamente, não mentalmente. Interrompi. E mesmo assim,
Ninguém a impediu de ser afastada dos projetos, de ser pressionada a vender sua parte. Vocês a isolaram. E agora querem apagar a memória dela, mas isso acabou. Carlos, pela primeira vez, falou com voz baixa, quase quebrada. Ela era brilhante, mas também era orgulhosa. Quando percebeu que o sucesso da empresa a ultrapassava, entrou em conflito com tudo e com todos. Eu confesso que falhei em protegê-la, mas nunca quis seu mal. Beatriz virou-se abruptamente. Chega, Carlos. Está fazendo o papel de tolo. E então me encarou. Se você pensa que vai nos chantagear com essas histórias antigas, está muito enganada. A empresa é nossa. Sempre foi. Sua mãe teve um papel, sim, mas pequeno. Foi emocionalmente instável. E sua saída foi o melhor para todos, inclusive para você. Melhor para mim? Minha. Voz subiu, trêmula, mas firme. Melhor seria ter crescido ao lado dela com a verdade. Melhor seria ter recebido o que era meu por direito. Melhor seria não ter passado a vida me sentindo um estorvo nesta empresa que ela ajudou a criar. Beatriz se aproximou da mesa. Os olhos faiscavam. Você pode tentar o que quiser, mas não tem forças para nos derrubar. Ainda somos maioria e temos influência. Se peitar essa família, vai se arrepender. Foi quando Eduardo se levantou. Ela não está sozinha, mãe. Beatriz o olhou perplexa. O que disse? Ela está dizendo a verdade. Eu vi os documentos, vi os contratos e vi as cartas. Não posso mais fingir que não sei. Não quero herdar um império construído sobre silêncio e mentira. Você não sabe o que está fazendo, gritou Beatriz, perdendo o controle. Sei exatamente e vou ajudar a consertar o que vocês destruíram. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já senti em toda a minha vida. Carlos manteve os olhos fechados. Beatriz saiu da sala sem dizer mais uma palavra. Mas todos sabíamos, o jogo havia virado. Nos dias que se seguiram, Eduardo e eu reunimos as provas. Enviamos ao conselho da empresa e acionamos um advogado especialista em direito societário para analisar os impactos das manobras feitas contra minha mãe. A diretoria, pressionada pela documentação e pela exposição, decidiu abrir uma auditoria interna. A notícia se espalhou. Pela primeira vez, muitos funcionários começaram a se manifestar, anonimamente, relatando abusos antigos, promessas não cumpridas, intimidações. A empresa não seria mais a mesma, e eu também não. Mas ainda havia algo que me inquietava. No último envelope que encontrei no escritório da minha mãe, havia um bilhete, em caligrafia tremida. Helena, se um dia encontrar isso, não se cale. Minha maior conquista foi você, e minha maior dor foi não poder te proteger de tudo. Mas se lutar com o coração, vai fazer justiça por nós duas. A auditoria interna foi apenas o começo. Nos meses que se seguiram, documentos vieram à tona, relatos foram colhidos e a diretoria da empresa viu-se obrigada a acatar uma medida que, até pouco tempo, seria impensável. Carlos e Beatriz foram afastados temporariamente de suas funções para investigação de conduta administrativa e societária indevida. Quando a notícia saiu na imprensa especializada, o escândalo repercutiu por todos os corredores da sede. Jornais começaram a especular sobre a sucessão de poder, sobre a misteriosa sócia minoritária que até então vivia à sombra da empresa e sobre os possíveis impactos na imagem da organização. Foi nesse cenário caótico que precisei me reinventar mais uma vez. Eu não estava ali para assumir um trono vazio. Eu queria reconstruir o alicerce. Eduardo surpreendentemente manteve-se ao meu lado. Agora distante da mãe, lidava com a dolorosa constatação de que herdara mais do que o nome da família. Herdara também os fantasmas, as mentiras, a culpa. Mas, diferente deles, teve coragem de reconhecer os erros. Aos poucos ele começou a entender que liderar não é dominar, é ouvir, respeitar, cuidar do que se constrói e, sobretudo, respeitar a memória de quem fez parte da história antes dele. Juntos, redesenhamos os valores da empresa. Criamos um comitê de transparência, demos voz aos funcionários antigos, restauramos parcerias rompidas e mais,
resgatamos o nome da minha mãe entre os fundadores oficiais, com direito a uma sala de homenagem com todos os projetos que ela mais deixou, muitos dos quais ainda hoje servem de base para a estrutura técnica da empresa. Beatriz nunca me perdoou. Tentou, até o último instante, reverter a situação judicialmente, mas as provas eram sólidas demais. Após um acordo mediado por juízes e conselheiros, ela cedeu sua parte nas ações em troca de silêncio sobre certas movimentações financeiras passadas. Não houve punição formal, mas o peso da exposição pública foi mais cruel que qualquer sentença. Carlos, por outro lado, envelheceu em poucos meses. Nunca mais voltou a exercer um papel ativo. Enviou-me uma carta breve, mas sincera. Helena, sua mãe estaria orgulhosa. Eu falhei com ela e com você, mas por mais tarde que seja, quero te agradecer por não ter desistido da verdade. No fim, não houve troféu, não houve celebração, mas houve algo mais valioso: a paz de olhar para o passado e saber que ele não estava mais oculto sob camadas de silêncio. Eu permaneci como sócia, mas agora também como líder do Conselho de Inovação, função que abracei com a responsabilidade que sempre sonhei. Concluí meu mestrado, investi em projetos sociais e ajudei a criar um programa interno de apoio a jovens profissionais que, como eu um dia fui, precisavam de apenas uma chance para florescer. A empresa se reergueu, com outra cara, com outra alma, mas o mais importante foi o que floresceu dentro de mim: a convicção de que é possível enfrentar impérios e vencê-los quando se tem coragem, caráter e memória. Volto de vez em quando àquela antiga sala no topo do prédio. Ela foi restaurada, mas preservada como era nos tempos da minha mãe. Ali, sento-me diante de sua antiga mesa, passo os dedos por seus livros técnicos e releio suas anotações. É ali que, finalmente, converso com ela, em silêncio, com o coração tranquilo. E todas as vezes que saio dali, levo comigo a frase que agora está gravada em bronze na entrada da empresa, sob o nome Clara Antunes. A verdadeira liderança é aquela que honra a história sem medo da verdade.